Eu vou começar a tratar da questão do conceito de texto. E eu coloquei para vocês uma pintura do René Magritte. O título dela é O Golpe contra o Coração. E o Magritte, aquele mesmo do Este Continua a Não Ser um Cachimbo, lembram dele? Então, o Magritte era surrealista, né? E notem que essa pintura, a rosa, no lugar das rosas, tem uma adaga. Então, ele está estabelecendo aí alguma afinidade entre os espinhos da rosa e uma adaga. Por que isso, hein? Alguém gostaria de sugerir alguma coisa? Muito bem. Então, eu vou falar o que eu já pensei e o que eu também li a respeito dessa pintura. Quando eu vi essa pintura a primeira vez, eu pensei, rosa me lembra delicadeza, beleza, suavidade. Ela está muito ligada a determinadas formulações que as pessoas usam. Ai, minha flor. Então, rosa, para mim, me lembra muito uma mulher. Parece que essa pintura trata de alguma mulher. Porém, essa adaga revela que existe uma luta, que existe hostilidade, que existe ataque. Então, eu penso que esta rosa, que parece delicada, que parece tão suave, mas ela pode ser como um gladiador, ela pode ser fatal. Ela traz uma arma. Depois, lendo uma análise sobre essa produção do Magritte, um autor disse que essa pintura foi elaborada pelo Magritte quando ele estava no exílio e que ele tinha muitas hostilidades, teve muitas dificuldades e decepções com a sua esposa. Então, os críticos de arte entendem que esta rosa é a própria esposa do Magritte e que ele expressou aí a sua decepção amorosa. Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre esse conceito de texto. Primeiro, o que o dicionário nos diz a respeito de texto? O Aurélio, por exemplo, ele diz o seguinte, ele dá vários significados para texto. As próprias palavras que se leem em um autor, numa lei, por oposição a comentário. As próprias palavras de que se serviu um autor em sua língua original, por oposição à tradução. As palavras citadas para demonstrar ou documentar alguma coisa. Passagem da escritura que serve como tema de sermão. E na tipografia, matéria de uma página ou de um livro impresso, variedade de caracteres tipográficos que medem 16 pontos. Então, a gente já percebe, pela entrada no dicionário, que texto tem vários significados. Não é algo em que exista um consenso do que é texto. Agora, vocês sabiam que essa palavra texto, a etimologia, é de textum, do latim. E no latim, textum queria dizer tecido. Então, quer dizer, aquilo que era algo concreto, um tecido de pano mesmo, ele, num processo metafórico, passa a se referir ao texto verbal. Então, a gente tem, já na etimologia dessa palavra, a questão do entrelaçamento, do tecido. Eu acho isso bem interessante, porque a gente vai ver que, em todas as definições que a gente for comentar, que, na verdade, essa questão da unidade, dos laços, do entrelaçamento, elas são fundamentais para o texto, né? Então, essa é uma metáfora que nos revela bastante sobre o texto. Agora, vamos pensar, então, em outros conceitos de texto. O Brinca, ele fala que, de um ponto de vista não científico, então, as pessoas em geral, os leigos, o que eles entendem por texto? Em geral, as pessoas entendem por texto uma manifestação linguística com mais de uma frase individual. Quer dizer, pensam na extensão. Se só tem uma frase, não é texto. Mas se tem mais de uma frase, aí já virou texto. Outra questão, em geral, o leigo considera que texto é aquilo que está escrito, o que é falado não é texto. Ou,
frases ligadas entre si por meio de um tema. Aqui é a questão da unidade temática. A texto é algo em que você tem o mesmo tópico. Ou outra concepção seria essa separação formal de outras manifestações linguísticas, ou seja, eu pego o jornal e eu abro o jornal e num determinado canto tem uma notícia, tem título, e aí tem uma separação entre o fim dessa notícia e outra notícia. Então, já que tem uma separação, eu tenho uma notícia, um texto, outra notícia seria outro texto, certo? Então, do ponto de vista leigo, as pessoas em geral têm essas hipóteses sobre o que seria texto. Aí, continuando, agora vamos falar um pouco na linguística. Na linguística, o que seria texto? Então, a gente tem uma primeira fase na linguística, que é a fase gramático-sintática. Essa fase também é chamada de transfrástica. E nessa fase, o texto era entendido como uma combinação de orações, certo? Como uma sequência linear de orações. Vocês já devem ter ouvido falar de Chomsky e também de Saussure, não é? Já ouviram falar? A galera aqui tá dizendo que já conhece, sim, a maioria. Essa definição de texto como combinação de orações, ela não surgiu do nada, não. Ela foi influenciada pelo estruturalismo do Saussure e pelo gerativismo do Chomsky. Muito bem, então vamos relembrar um pouco como essas duas correntes teóricas influenciaram essa definição. Se vocês se lembram, no estruturalismo, o nome já diz, ó, estruturalismo, a língua era concebida como estrutura, como uma organização autônoma. O Saussure, ele não queria levar em conta os aspectos do contexto, porque ele dizia, olha, eu quero, do ponto de vista científico, poder observar a linguagem do ponto de vista de sua lógica interna. Então, ele estava olhando para a língua só do ponto de vista da lógica interna da língua. E do ponto de vista da lógica interna da língua, ele dizia que um signo, ele se definia em função da sua posição e da sua relação em relação a outros signos, nessa estrutura. Então, nesse sentido, ele falava das relações sintagmáticas e paradigmáticas. Lembram disso? Estão lembrando? Eu estou olhando aqui no celular para ver se vocês estão escrevendo no chat. Vocês lembram disso? Relações sintagmáticas e paradigmáticas? Então, as relações sintagmáticas, elas diziam respeito à combinação de palavras para formar uma sequência mais longa. Então, se eu digo, por exemplo, era uma vez uma menina que se chamava Chapeuzinho Vermelho. Eu combinei uma série de signos aí numa sequência, não foi? Combinei. Então, essa é uma questão sintagmática. Mas os signos também estão relacionados a outros signos dentro da lógica interna da língua por relações paradigmáticas. Eu poderia, por exemplo, em vez de falar de Chapeuzinho Vermelho, eu poderia dizer, era uma vez uma menina que se chamava Chapeuzinho Amarelo. Aí eu vou criar outra história, né? Inclusive já tem essa história do Chapeuzinho Amarelo. Mas então, o vermelho, o signo vermelho, ele está relacionado paradigmaticamente na estrutura da língua em relação ao amarelo. Então, quer dizer, o estruturalista, ele tinha um interesse na oração, por causa dessas relações sintagmáticas. Bem, então, a abordagem estruturalista, ela dava uma ênfase para a oração. A abordagem gerativista também tinha um interesse na oração, mas não pelos mesmos motivos da abordagem estruturalista, certo? Eram duas abordagens distintas, diferentes, mas elas tinham isso em comum, um interesse pela oração, por essa unidade linguística. Muito bem, o Chomsky, famoso Noam Chomsky, que vocês devem ter ouvido falar, ele partia do princípio, a concepção dele de linguagem, é que, para se falar de linguagem, ele queria que a linguagem fosse tão precisa quanto nas ciências naturais. Tanto os estruturalistas
quanto os gerativistas, eles estavam buscando desenvolver na linguística um método científico que fosse parecido com o das ciências naturais. Tudo bem? Então, eles queriam trazer maior rigor e precisão à linguística, imitando os métodos das ciências naturais. Para o Saussure, isso foi com a questão da estrutura interna da língua, de olhar só para a lógica da língua. Para o Chomsky, a questão era olhar para a linguagem como um módulo no cérebro, como algo que não depende do contexto, mas você teria um dispositivo de aquisição da linguagem que permitiria que toda criança aprenda a linguagem. Então, para o Chomsky, esse módulo no cérebro, esse dispositivo que permite adquirir linguagem, ele se orienta pela sintaxe, ou seja, é a capacidade de produzir orações. Para o Chomsky, assim que ele define a linguagem, a competência linguística para o Chomsky é a competência de produzir um número infinito de orações. Então, a ênfase dele era na sintaxe, né? E nesses aspectos universais. Muito bem, são duas abordagens diferentes, como vocês estão vendo, mas as duas tinham um interesse na oração. O problema é que há inúmeros fenômenos que não podem ser explicados no nível da oração. Um deles, por exemplo, é o uso de pronomes. Nesse exemplo que eu dei para vocês, era uma vez uma menina que se chamava Chapeuzinho Vermelho. Para eu poder explicar esse que, não é esse pronome relativo que, o se do se chamava, ou o nome próprio Chapeuzinho Vermelho, eu tenho que ligar essas orações. Eu não tenho como separar. Então, por exemplo, esse processo de referenciação, ele não pode ser explicado no âmbito da oração. Eu tenho que tratar disso além do nível da oração. Daí, esse termo de fase transfrástica da linguística de texto. Então, você tem na linguística de texto, no seu início, na sua fase transfrástica, você tem um interesse também na oração, você tem um interesse também nesses fenômenos como uso de pronomes, uso de conectores, tudo aquilo que vai além do nível da oração, mas que tem um caráter gramatical. Daí, essa definição de texto como combinação de orações ou sequência linear de orações. Então, nessa fase da linguística, você tem essa concepção de texto como combinação de orações. Eles estão influenciados pelo estruturalismo e pelo gerativismo, mas, ao mesmo tempo, eles estão negando que a oração é a maior unidade linguística. Enquanto gerativismo e estruturalismo olham para a oração como a maior unidade linguística, esta fase da linguística de texto propõe que não. A oração não é a maior unidade linguística. A maior unidade linguística é o texto. Mas eles estão concebendo o texto como combinação de orações. Então, você tem essa concepção, e aí a gente tem que se perguntar, mas essa definição de texto como combinação de orações, ela teria aspectos positivos e negativos. Um aspecto positivo que a gente tem que pensar é que ela, por exemplo, considera esses fenômenos que vão além do nível da oração. Isso é bom, não é? Eu creio que isso é importante. Ela considera isso. Ela considera os laços linguísticos no texto. Agora, um ponto negativo é que essa definição, ela não contempla uma série de outras manifestações linguísticas. Por exemplo, eu não sei quantos de vocês fazem lista de supermercado. Eu nem sempre faço, e toda vez que não faço, me arrependo, porque sempre esqueço alguma coisa. Mas a lista de supermercado, ela, por exemplo, é feita de orações? Então, lista de supermercado, ela não é feita de orações, concordam? Numa lista de supermercado, a gente vai lá e escreve macarrão, óleo, café, leite. A gente não escreve orações. Agora,
Se a lista de supermercado não é feita de orações, de acordo com esta definição aqui, ela não seria considerada texto. Mas se ela não é texto, ela é o quê, então? Ou talvez nem todos os textos sejam feitos de orações. E aí essa definição não contempla exatamente o que é texto. Né? Imagine você no cinema, você está no cinema, depois que terminar essa pandemia, né, gente? Enquanto tiver pandemia, não dá para ir no cinema. Mas imagine que depois que terminar a pandemia, você vai ao cinema. E, Deus me livre, mas alguém grita, fogo! O que você faz? Você fica ali sentado e diz, o fogo é uma combustão, é sinônimo de combustão. Ou você imagina que essa pessoa está avisando que tem um incêndio e você sai correndo. Qual é a reação natural? A segunda, exato. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada. Isso, você corre, né? Você não vai ficar ali parado. Agora, olha que interessante. Fogo, a palavra fogo, se você vai no dicionário, então ele vai ter lá a definição de fogo como combustão. Então, o significado de fogo é esse. Mas, quando eu estou no cinema e alguém grita fogo, este significado passa a ser significado para outra coisa, que no caso é um aviso. Entendeu? Então, aí você já não tem mais apenas uma palavra com seu significado. Aí você tem o texto com seu sentido. Esse significado simboliza outra coisa. Então, essas palavras simbolizam outra coisa. Num texto, as palavras simbolizam outra coisa. No caso, esse fogo simbolizaria um aviso. Fogo, assim como a lista de supermercado, não é uma oração e não é uma combinação de orações. Então, esse tipo de texto que a gente está comentando aqui, lista de supermercado, ou um aviso dado numa situação dessa, eles não contemplam essa definição de texto como combinação de orações. E aí nós passamos a uma outra definição, que é a definição da fase comunicativa da linguística de texto. Então, nessa fase, os linguistas de texto passaram a considerar mais os fatores da situação de comunicação. Então, eles disseram, muito bem, essa dimensão puramente linguística, só o signo, ela não contempla a natureza do texto. O que verdadeiramente contempla a natureza do texto, para esses linguistas, seria o fato de que o texto ele é uma comunicação, uma mensagem enviada por um emissor a um receptor. Essa mensagem está num código, por exemplo, a língua portuguesa, e ela é veiculada por meio de um canal, que pode ser o meio gráfico, a escrita, pode ser o meio fônico, o som, certo? Pode ser por telefone, por carta, por rádio. E, lógico, esse emissor e esse receptor que estão trocando uma mensagem, que está numa língua, por meio de um canal, eles estão num tempo e no espaço. Eles não estão fora do tempo e do espaço, então eles estão num contexto. E aí, bem importante, eu só gostaria que vocês anotassem aí, bem importante, 6 fatores da situação de comunicação. Emissor, eu fui bem alemã agora, alemão conta assim com o dedão. Então, emissor, receptor, mensagem, código, canal e contexto. Não, o behaviorismo é diferente. O behaviorismo, o Skinner, o famoso livro dele era Comportamento Linguístico. Então, para o behaviorista, você, na verdade, você não tem como, no caso do gerativismo, que é um módulo no cérebro, certo? O Chomsky está pensando num nível universal, que o ser humano, ele já nasce, com a habilidade de aquisição da linguagem. O Skinner, ele pensava em oposição a isso, ele pensava que o ser humano é uma tábula rasa, que, na verdade, ele, como os animais, ele só funciona em reação, estímulo e resposta.
Então, esse ser humano é estimulado a se comportar de uma determinada maneira naquela situação, e essa estrutura que primeiro é externa, essa linguagem que primeiro é externa, passa a ser internalizada por meio desse comportamento linguístico. Tá bom? Então, o behaviorista, ele parte do princípio de que você vai aprender a linguagem por meio de treino, repetindo. Então, eu, por exemplo, cheguei, vocês não, que vocês são mais jovens, mas eu, que já estou beirando os 50, eu cheguei a estudar inglês na abordagem audiovisual, que era behaviorista. Como funcionava essa abordagem audiovisual? O professor chegava lá, ele mostrava um slide, que na época não é esse tipo de slide, era um slide... Bom, não sei explicar, mas é uma coisa antiga. E aí ele mostrava a imagem, tocava o diálogo, o som, e a gente tinha que repetir várias vezes. Aí a gente repetia. Então, a ideia behaviorista é que aquilo que é externo, a linguagem, o comportamento, os usos linguísticos, são internalizados pelo ser humano a partir desse treinamento, desse uso constante. Professora, o sinal de exclamação contribui? Sim, o sinal de exclamação contribui. A pontuação, ela contribui para a construção do sentido. É muito diferente eu dizer fogo, ponto final, de fogo. Aqui, Jussiane, eu não entendi a sua pergunta. Você pode reformular? Eu vou voltar aqui para a fase comunicativa. Então, na fase comunicativa, o texto é uma mensagem enviada por um emissor a um receptor, utilizando um código, pode ser a língua portuguesa, pode ser outro código, por meio de um canal, que pode ser o som, o meio fônico, ou meio escrito. E esse emissor e esse receptor estão em um contexto, tudo bem? Então, para eu decidir se algo é texto nessa definição da fase comunicativa, eu tenho que olhar e ver se houve uma situação de comunicação. Se é um emissor, se é um receptor, se eles trocaram uma mensagem, se essa mensagem está num código, se foi veiculada por meio de um canal, e em que contexto estão esse emissor e esse receptor, certo? Então, nessa fase comunicativa, a definição de texto é a partir de fatores da situação de comunicação. Ah, agora entendi. Você quer saber se o fato de um texto, por exemplo, você tem uma situação de comunicação, então um russo e outro russo se encontram, eu estou lá viajando pela Rússia, um russo e outro russo se encontram, e eles nessa situação de comunicação começam a se comunicar, e eu não entendo nada do que eles estão falando. Bom, o fato de eu não dominar o código me impede acesso a esse texto. Agora, que é um texto porque você tem uma comunicação entre um emissor e um receptor num contexto, e você tem uma mensagem que é enviada por um canal, né? Está num código e enviada por um canal. A questão é que, para mim, eu não tenho acesso a esse texto. Então, para mim, pode não ser texto, porque eu não tenho acesso ao texto. Agora, não quer dizer que ele não seja um texto, que ele não seja, de fato, uma mensagem trocada numa situação de comunicação. O problema está no meu acesso. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que mesmo essa definição comunicativa da situação de comunicação, ela também não contempla todos os aspectos que dizem respeito à natureza do texto. Ela também é problemática. Porque os textos, eles nem sempre podem ser entendidos só a partir da situação de comunicação. A maior parte dos textos exige conhecimentos anteriores. Por exemplo, essa charge que eu peguei, tem aí o desenho, se vocês olharem, tem o desenho do rosto do escritor Kafka, não tem? Vocês reconhecem o rosto dele? Que era um rosto bem anguloso. Então, a gente tem o rosto do Kafka. Além disso, a gente tem o desenho de um quarto,
não é? Então, esse desenho de quarto lembra o início da metamorfose de Kafka, a maneira como aquela história começa. E nessa charge, a gente tem uma imitação desse início, e diz assim: certa manhã, ao despertar de sonhos intranquilos, Gregor Samsa encontrou-se em sua cama, metamorfoseado numa gigantesca, porém suculenta, kafta. Então, esse iniciozinho está ligado com o início, com o primeiro parágrafo, né? Da metamorfose do Kafka. Então, para quem já leu, para relembrar, e quem ainda não leu, este é o primeiro parágrafo, começa assim: numa manhã, ao despertar de sonhos inquietantes, Gregório Samsa deu por si na cama transformado num gigantesco inseto. Estava deitado sobre o dorso, tão duro que parecia revestido de metal, e ao levantar um pouco a cabeça, divisou o arredondado ventre castanho, dividido em duros segmentos arqueados, sobre o qual a colcha dificilmente mantinha a posição e estava a ponto de escorregar. Comparadas com o resto do corpo, as inúmeras pernas, que eram miseravelmente finas, agitavam-se desesperadamente diante de seus olhos. Então, voltando aqui para a charge, a gente percebe uma imitação do início dessa história. Bom, na história original, como todo mundo sabe, o Gregor Samsa, ele se encontra transformado num inseto. Muito bem, então ele se encontra transformado num inseto. Agora, aqui na charge, o que a gente tem é uma transformação do autor, do Kafka, em kafta, numa comida árabe. Por quê, hein? Não entendeu? Ah, isso é importante. Obrigada, Bruno. Não entendeu a referência da charge. Obrigada. A gente já vai... Luísa, o ministro da Educação. Agora ele não é mais ministro, né? Isso, por causa de uma confusão feita pela fala do ministro da Educação. Ah, então, tá vendo? Também não entendi. Justamente, gente, quem não souber que o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, ele foi mencionar Kafka e se enganou e acabou falando Kafka. Ele queria mencionar o escritor Franz Kafka, mas ele disse kafta. Kafta é uma comida árabe que vocês veem desenhada aí na charge. Se eu não souber que o ministro da Educação se equivocou e em vez de falar mencionar como escritor Kafka, ele mencionou kafta. Se eu não souber que kafta é uma comida árabe, se eu não reconhecer o rostinho do Kafka aí na cama, vocês concordam que fica mais difícil de entender essa charge? Como é que eu vou entender essa charge? É olhando para essa charge, então, a gente sabe, toda charge é uma crítica. Então, o que a gente encontra aqui é uma crítica ao ministro da Educação, a fala do ministro da Educação. O chargista está querendo ridicularizar a fala do ministro da Educação, não é? E para isso ele praticamente diz o seguinte: enquanto Kafka escreveu a Metamorfose, o ministro da Educação transformou o autor Kafka em comida árabe, em kafta. Mas não é só o contexto situacional. Vejam, só pela situação de comunicação, quem é o chargista, eu não consigo chegar nisso. Eu tenho que ter um conhecimento de quem é o escritor, eu tenho que ter um conhecimento dessa obra dele para eu poder perceber a semelhança com o primeiro parágrafo da obra dele. Eu tenho que ter um conhecimento de qual era a aparência do Kafka. Eu tenho que ter uma série de conhecimentos anteriores, conhecimentos pessoais, conhecimentos enciclopédicos. Só a situação de comunicação imediata, ela não explica tudo. Isso, tem a questão da intertextualidade, exatamente. Essa definição, embora seja uma definição importante, a questão da situação de comunicação, ela também não contempla tudo. E aí, nós chegamos a uma outra definição, que é a definição da fase cognitiva.
Muito bem, então nessa fase cognitiva, o nome já está dizendo, né? Você está pensando na cognição, se propõe o que? Olha, na verdade, então, como depende dos conhecimentos anteriores, então o texto, na verdade, ele é a verbalização de operações e processos cognitivos. Ele é a verbalização daquilo que acontece na minha mente. Então, o texto está na mente. O papel é apenas a verbalização desse texto. Mas a gente tem um problema aqui também. Vocês veem, eu estou só apresentando os problemas. A gente também tem um problema com essa definição. Porque se esse texto ele está na mente de alguém e eu só tenho a verbalização, para eu ter acesso a esse texto, eu teria que ter acesso à mente dessa pessoa. Mas nós não temos acesso à mente dessa pessoa. A gente não se comunica por telepatia. Quantas vezes você ouviu do professor, né? Disse, professor, você me tirou ponto nessa questão, o que eu quis dizer era isso. Aí ele diz, o que você quis dizer, mas o que você disse é outra coisa. Então, existe um abismo entre a minha intenção, o meu plano e a minha execução. Aquilo que está na sua mente, eu não tenho acesso a não ser pela verbalização. Mas se o que interessa é apenas o que vai na mente, apenas as operações e processos cognitivos, então, por exemplo, uma folha em papel em branco, ela seria o texto do aluno. O aluno poderia me dizer assim, tá aqui. Aí, como vocês percebem, o que acontece é o seguinte, não dá para considerar só a dimensão linguística, como faziam na fase transfrástica, só a parte mais material do texto. Não dá para considerar só a situação de comunicação, porque, embora isso seja muito importante, ainda tem essas questões de intertextualidade, de referências. Inclusive, alguém escreveu aí, eu não captei a referência. Vocês encontram no YouTube diversos vídeos para explicar a referência de alguns filmes, de alguns seriados, não é? As referências que você não pegou em tal seriado. Muito bem, se você não pegou a referência, então essa relação intertextual, você não captou todo o sentido. Mesmo essa definição que leva em conta os fatores pragmáticos, ela também não contempla tudo. E essa definição da fase cognitiva também, não dá para pensar que apenas são processos cognitivos, porque eu tenho que levar em conta a materialidade do texto, eu não tenho acesso à mente da pessoa, eu só tenho acesso ao texto verbalizado. Então, com isso, chegamos a uma outra definição de texto, que é a definição das abordagens integrativas. As abordagens integrativas vão tentar levar em conta justamente todos esses aspectos. Então, um exemplo de definição de abordagem integrativa é essa que eu estou colocando para vocês aí na tela, que o Marcuse apresenta no livro dele, e ele faz referência a Bogrand e Dressler. Então, Bogrand e Dressler apresentaram essa definição em 1981, e Marcuse também se apropria dessa definição. Então, qual seria essa definição? Essa definição é a seguinte: texto é um evento comunicativo. Quando eu digo que é um evento comunicativo, eu estou dizendo que tem uma situação de comunicação. Então, eu tenho que lembrar que tem que ter aqueles 6 fatores. O receptor, o emissor, o receptor, a mensagem, o código, o canal e o contexto. Então, eles estão dizendo o seguinte, que o texto é um evento comunicativo. É um evento da comunicação, é um acontecimento de comunicação. Então, ele tem esses 6 fatores, em que convergem, ou seja, aparecem ao mesmo tempo, ações linguísticas, ou seja, eu uso palavras, ações sociais, eu faço alguma coisa por meio dessas palavras. No caso do exemplo do fogo no cinema, a ação social era o aviso. No caso da charge, que a gente discutiu agora há pouco, a ação social é a crítica, a ridicularização. E ações cognitivas, lógico, eu ativo conhecimentos sobre diversas coisas, sobre a linguagem, conhecimento sobre eventos no mundo, sobre política.
Então, os conhecimentos enciclopédicos, de textos anteriores, conhecimentos textuais, discursivos. Muito bem, então, essa definição da abordagem integrativa seria dizer o seguinte: o texto é um evento comunicativo, tudo bem? Então, eu primeiro tenho que ver se tem uma situação de comunicação, e existem ações linguísticas, eu uso a linguagem, existem ações sociais, existem ações cognitivas. Então, eu vou pensar nessas 3 questões que eu coloquei aqui para vocês. Que meios linguísticos, que palavras são usadas? No caso da produção de texto, eu vou pensar que palavras eu vou usar. E quando eu estou lendo, que palavras são usadas? Que ações linguísticas são essas? Em termos de comunicação, situação, quais são os fatores da situação de comunicação? Ou seja, quem está falando, com quem, com que objetivo e em que situação? O que ele está fazendo? Ele está criticando? Ele está perguntando? Ele está respondendo? O que ele está fazendo? Qual é a ação social? E, por fim, quais são os conhecimentos que eu tenho que ter para poder produzir ou compreender esse texto? Então, como a gente viu agora há pouco, na questão da charge, eu tinha que ter conhecimentos de literatura, não é? Eu tinha que ter conhecimentos de política aqui do Brasil, eu tinha que ter conhecimentos de culinária, de comida árabe, porque também quem não conhece kafta também, né, digamos assim, boiou. Então, existe uma série, você tem tanto a materialidade do texto, a materialidade linguística, quanto os fatores pragmáticos da situação de comunicação, quanto os fatores cognitivos do conhecimento. Então, continuando, aí a gente passa para a questão que vocês aí já mencionaram, né? Dessa questão do quadro. Então, na linguística de texto, vejam que a gente tem... isso é uma definição híbrida, é uma definição que está levando em conta tanto a materialidade do texto, quanto o aspecto social, quanto o aspecto cognitivo. Ela está levando em conta tudo. Então, e vocês já comentaram aí no chat a questão da pintura do Magritte. Então, continuando, falando da questão da linguística de texto, como vocês viram, nessas fases todas que eu comentei, ela estava muito preocupada com o texto verbal. Agora, fica a questão, é só o texto verbal que é texto? E na semiótica, a semiótica ela é mais ampla do que uma linguística de texto, ela é o estudo da significação, e ela não está restrita à linguagem verbal. Então, na semiótica, valem não somente esses signos linguísticos, o texto verbal, como texto, mas qualquer sistema de signo. Pode ser nota musical, pode ser sinal de trânsito, podem ser volumes, figuras, por exemplo, na escultura, na pintura. Então, para a gente olhar para essa figura do Magritte como texto, a gente teria que partir dessa concepção mais semiótica de significação que vai além do texto verbal. Algumas charges e anúncios publicitários hoje em dia, eles praticamente só usam a linguagem visual, né? Essa charge aqui, por exemplo, você tem de linguagem verbal esse Wi-Fi. Vocês lembram que a gente conversou sobre essa charge? Bom, então eu vou comentar aqui, lembram, né? Isso. Então, olha só, o propósito da charge é criticar. E quando a gente discutiu sobre essa charge, a gente viu, olha, as cores já mostram uma série de coisas. Em relação à pergunta da Luísa, em relação ao hipertexto, alguma particularidade? Então, você pergunta em termos de definição de texto, não é isso? Se uma definição de texto como essa que eu apresentei, se ela contempla o hipertexto. Eu penso que ela contempla, mas eu acho que a gente tem que ainda investigar mais, e você já tem, hoje, na linguística de texto, novas abordagens propondo a multimodalidade, trazendo essa multimodalidade para dentro das questões do texto.
Muito bem, então continuando aqui nessa charge, gente, porque como eu tenho 25 minutos, então eu vou acelerar um pouquinho. Essa charge, então, a gente percebe que é uma crítica social. Você tem um viaduto, debaixo desse viaduto você tem sacos de lixo, entre os sacos de lixo você tem duas pessoas que estão cobertas, parece que elas estão com frio, não é? Então são pessoas morando aí debaixo do viaduto. E você tem esse símbolo Wi-Fi em vermelho, enquanto todo o resto é cinza e escuro. Então, se a gente pensar no propósito social, certo? Na ação social aqui, a gente poderia dizer, parece que o que é feito aqui é uma crítica à questão do avanço tecnológico. Então, todo lugar que eu vou tem Wi-Fi. Vocês, por exemplo, estão tendo que participar da aula por meio de Google Meet. Você tem aí um avanço tecnológico, mas, ao mesmo tempo, você tem pessoas que vivem na pobreza, que vivem debaixo de um viaduto, no meio do lixo, que são tratadas como lixo, porque elas estão ali com o lixo. E há uma sombra aí nos olhos delas, é como se a gente não soubesse quem são. E se vocês tirarem qualquer elemento dessa charge, vocês vão perceber que vai afetar o sentido. Se vocês não estivessem vendo esse Wi-Fi aí, você só tivesse a figura do viaduto, do lixo dessas pessoas, a gente pensaria que é uma crítica social, não é? Mas não teria o elemento do avanço tecnológico. Seria uma crítica no sentido de que há pessoas morando debaixo do viaduto, há pobreza, há miséria, e isso é cruel e nada é feito. Então, por exemplo, se não tivesse Wi-Fi, essa seria uma crítica. Mas no momento que eu coloco o Wi-Fi, aí eu trago o aspecto do avanço tecnológico que está em contraste com essa questão da pobreza. Se eu não tivesse essas pessoas, eu tivesse só o lixo e o Wi-Fi, eu poderia dizer que o sentido aí, a crítica, né, a ação social, é que você tem tecnologia até onde você não espera, nos lugares, até onde tem lixo, não tem ninguém, aí tem avanço tecnológico. Esse é outro sentido, não é? Outra ação social. E se eu tivesse só essas pessoas, mas não tivesse o lixo, eu não teria essa comparação das pessoas, do tratamento que elas recebem, como um tratamento que não é humano, um tratamento que fere a dignidade do ser humano e que contrapõe esse ser humano ao lixo. Então, todas essas partes, as cores, o texto verbal, que é o Wi-Fi, e cada uma das partes desse desenho, elas se influenciam e contribuem para formar a crítica, que é essa crítica. E isso, desenvolvimento tecnológico contrastando com o atraso social. Isso aí, muito bem. Então, a gente tem aqui, nessa charge que eu mostrei para vocês, a gente tem os dois códigos. A gente tem um código visual e a gente tem um código verbal. Aí, esse tipo de texto, a gente diz que é sincrético. Ele traz mais de um código. Então, veja o que a norma de Cine diz a respeito disso. O texto é, em princípio, um signo, o que quer dizer que possui um significado ou um conteúdo veiculado por meio de uma expressão, que pode ser verbal, visual, entre outros tipos. No texto verbal escrito, temos as ideias expressas em frases, encadeadas em parágrafos, os quais, por sua vez, também se encadeiam entre si. Aqui ela está pensando no texto verbal como texto, naquela definição transfrástica, né, de combinação de orações. No texto visual, temos as ideias expressas num conjunto formado pelas combinações de cores, no caso da charge, o cinza e o vermelho, né, distribuição de formas, jogos de linhas e volumes, unidades todas encadeadas no espaço da tela, do papel e da madeira.
como a gente viu na charge e também na pintura do Magritte. Um único texto, ele pode apresentar a união de vários tipos de expressão, como a verbal e a visual. O texto é dito sincrético se juntar em si dois meios diferentes de expressão. O anúncio publicitário se unir o verbal e o visual para construir sentido é um exemplo de texto sincrético. Então, a gente tem nessa charge a união do verbal com o visual. E, portanto, a gente tem um texto sincrético. A gente poderia dizer, já na pintura do Magritte, o que ele usa é o texto visual. Porém, o título é a chave para entender esse texto visual. Então, se a gente tomar aquela pintura do Magritte, concebê-la, né, conceber que esse título também faz parte do texto, ele também seria um texto sincrético. Porque você não apenas tem uma rosa, em que os espinhos dão origem a uma adaga, mas você tem o título, que é O Golpe contra o Coração. Então, no momento que você tem esse título, Golpe contra o Coração, você percebe que essa rosa você tem que ler metaforicamente. Essa adaga também é metaforicamente. Que é o golpe contra o coração, contra o sentimento dele. Muito bem, então, essa primeira definição, e eu vou querer que vocês, olha, vai ser importante para vocês saberem bem essas duas definições que a gente vai discutir. A gente vai fazer um exercício agora e de utilizar essas duas definições para decidir se algo é texto ou não. Vocês vão perceber que, dependendo da sua definição de texto, algo pode ser considerado texto ou não. Não dá o mesmo resultado. Essa primeira definição é texto como evento comunicativo em que convergem ações linguísticas, sociais e cognitivas. Então, eu tenho que ter uma situação de comunicação, eu tenho que ter uma troca de mensagem nessa situação de comunicação, tem que ter um código, um canal, e essas pessoas têm que estar num contexto. E tem que ter ação linguística, ou seja, uso da linguagem verbal. Tem que ter ação social, ou seja, a pessoa faz alguma coisa por meio dessas palavras. Ela usa essas palavras para fazer algo. Ela usa essas palavras para explicar, para narrar, para criticar, para perguntar. Ação social é aquilo que você faz por meio das palavras. E existem ações cognitivas. Ela ativa conhecimentos. Agora, outra definição, agora vejam, essa definição do Bogrand e do Dressler, quando eles dizem que tem que ter ação linguística, essa definição, ela só serve para texto verbal. Se não tiver ação linguística, não é texto, segundo essa definição. Agora a gente passa para outra definição, que é a definição do Savioli e do Fiorin de texto como um todo organizado de sentido. Dizer que ele é um todo organizado de sentido implica afirmar que o texto é um conjunto formado por partes solidárias, ou seja, que o sentido de uma depende das outras. Quando eu mostrei para vocês aquela charge, eu mencionei que se a gente mudasse alguma coisa naquela charge, se tirasse as pessoas, ou se tirasse o lixo, se a gente fosse mudando aqueles elementos, o sentido seria outro. Então, quando eu falo de sentido aqui, eu estou querendo dizer da ação social. O texto, ele é símbolo para outra coisa. Lembra que eu disse que a palavra fogo, ela sozinha quer dizer combustão? Não é? Eu vou lá no dicionário e tá lá, fogo. Aí vai dizer combustão. Mas naquela situação do cinema que eu descrevi para vocês, esta palavra simboliza outra coisa. O que ela simboliza? Um aviso de incêndio. Então, o sentido, ele é um conteúdo que é diferente desse conteúdo das palavras sozinhas. Você tem as palavras, mas elas passam a significar algo diferente. O sentido é aquilo que eu faço com essas palavras. No caso, lá no cinema, no exemplo do cinema, a pessoa usa a palavra fogo
para avisar. Então, o sentido é um outro tipo de signo, é um outro tipo de conteúdo. Então, vamos fazer um exercíciozinho com essas duas definições. Aliás, eu vou pedir para vocês, quem está com papel e caneta, ou quem está com o arquivo dos slides abertos, a gente vai precisar dessas duas definições para o próximo exercício agora. Então, ou você deixa esse slide aberto no seu computador para você ir verificando, ou você anota essas duas definições. Uma é muito longa, que é texto com unidade de sentido, de Savioli e Fiorin. E a outra é essa de texto como evento comunicativo em que convergem ações linguísticas, sociais e cognitivas. Então, nós vamos testar essas duas definições agora e ver que resultado a gente tem. Para testar, eu escolhi aí essa obra do Cildo Meirelles. Eu não sei falar italiano, então o título da obra que está em italiano, eu vou falar com um sotaque horrível, aí vocês me perdoem. Eppur si muove. Contudo, ela se move. É uma frase famosa do Galileu. Então, o título dessa obra do Cildo Meirelles é Eppur si move. E aí vocês têm 3 cumbuquinhas. E nessas cumbuquinhas, vocês têm, de um lado, dinheiro e de outro, centavos que sobraram. Eu vou ler um pouquinho a explicação dessa obra para vocês e a gente volta. Desde o final da década de 1960, Cildo Meirelles repetidamente fez do dinheiro o tema em inúmeras obras. A Árvore do Dinheiro, 1969, é uma pilha de 100 notas de um cruzeiro, envoltas em elástico e colocadas em um pedestal com a inscrição: título, 100 notas de cruzeiro. Preço, 2.000 cruzeiros. As obras 0 cruzeiro e 0 centavo, 0 dólar e 0 cente consistem de notas e moedas produzidas e distribuídas pelo artista. Todas elas carregam o valor numérico 0, de modo que valem menos do que o papel em que foram impressas ou o metal em que foram gravadas. Eppur si move consiste em um processo durante o qual Meirelles trocou 1.000 dólares canadenses por 1.000 libras esterlinas e depois por francos franceses. Depois de mais de uma centena dessas transações, a soma remanescente foi de 4 dólares e alguns centavos. Ou seja, lá no início ele tem 1.000 dólares canadenses, aí ele faz uma série de trocas cambiais, e no final ele termina com 4 dólares. Então, 1.000 dólares canadenses se transformaram em 4 dólares. Tudo bem? Então, é isso. Ele colocou aqui esses 3 pedestais para mostrarem esse processo desse dinheiro que está lá no início. Aí você tem os comprovantes das trocas cambiais e os centavinhos que sobraram depois dessa centena de trocas cambiais. Então, vamos pensar agora nessa obra de arte do ponto de vista dessas duas definições. Então, eu perguntei numa turma, numa prova, eu perguntei: levando em consideração as definições do conceito de texto propostas por Fiorin e Savioli e por Bograndi, discutidas em sala, responda. A obra intitulada com a famosa frase italiana de Galileu Galilei, Eppur si move, que em português quer dizer, contudo ela se move, ilustrada na foto abaixo, no caso para vocês no slide anterior, pode ser considerada texto? Apresente as definições de texto segundo os autores mencionados e analise a obra a partir de cada um desses pontos de vista. Então, antes de eu mostrar a resposta de um aluno, a gente vai fazer esse exercício aqui. Vamos pensar primeiro na definição de Bograndi e Dressler. Essa definição é aquela de evento comunicativo em que convergem ações linguísticas, sociais e cognitivas. Primeira parte, pergunto eu a vocês. É um evento comunicativo, essa obra? Por quê? Vamos analisar, então, os fatores da situação de comunicação? Vamos pensar. Tem um emissor? Quem é esse emissor?
O emissor é o criador da obra. Muito bem, o emissor é o Cildo Meirelles. Perfeito. O Cildo Meirelles está se comunicando com alguém, né? Com quem Cildo Meirelles está se comunicando? Muito bem, o público, o apreciador de arte. Perfeito. Então, a gente tem um emissor, um receptor, o Cildo Meirelles e o público. Perfeito. Tem uma mensagem? O que vocês acham? Essa obra tem uma mensagem? Qual seria a mensagem? Muito bem, Bruno. O valor do dinheiro não é fixo. Então, depois de tantas trocas cambiais, você está trocando dinheiro, e aí $1.000 termina com 4. Desvalorização do dinheiro, crítica às injustiças das trocas financeiras. Muito bem, Fernandinho. Acho que para quem entende de finanças deve fazer mais sentido. Mas, de qualquer maneira, nós que não entendemos de finanças, quando a gente vai viajar, aí vai trocar dinheiro, a gente tem que lidar com isso. Érica Juliana já foi pela intertextualidade. Dinheiro na mão é vendaval. Muito bem, então, muito bom o comentário de vocês. Então, tem uma mensagem, certo? O Cildo Meirelles, ele está mostrando que o valor do dinheiro não permanece, não é fixo, que essas trocas cambiais, elas desvalorizam o dinheiro que você tem. Então, a gente já tem um emissor, um receptor e uma mensagem. Qual é o código? Bom, de um lado você tem a língua italiana. Para a gente, a imagem. No caso, isso aqui era uma escultura, né? Então, a gente tem a matéria, a gente tem essas cumbuquinhas, então, a gente tem um código visual, e para quem está vendo a obra no museu, pode ser que a pessoa possa, inclusive, tocar, né? Que não seja só visual, pode ser que seja tátil também. Então, mas a gente tem aqui, pelo menos, o visual e o verbal, como a Isabel está dizendo. Então, é um texto sincrético, não é? É um texto sincrético. Eu tenho tanto código visual quanto verbal. Pergunta. Então a gente chegou à decisão que é um evento comunicativo. Todo mundo concorda, né? Porque, olha, a gente tem emissor, receptor, tem mensagem. Tem um código, que é o código visual, e tem o código verbal, que é a língua italiana. Tem canal? Qual é o canal? Para essa língua italiana, qual é o canal? O canal é a escrita, né? Tudo bem? É o meio gráfico. Então, a gente tem um canal, que é a escrita. Em outros textos, o canal é o meio fônico, é o som. Como agora, como eu estou falando, né? Então, o canal é o meio de veiculação. Então, o canal é o meio de... O código é aquele código que você usa, se é a língua portuguesa, se é o inglês, se é o alemão. E o canal é o meio de veiculação. É pelo som ou é pelo meio gráfico, pela escrita? Isso. Nesse caso, o canal é a escrita, porque aparece o título, né, da obra, escrita. Isso, o meio é visual, é escrita, é gráfico. Então, a gente tem aqui um evento comunicativo. A gente tem todos os 6 fatores da comunicação. Todo mundo concorda? Concordam, né? E isso tudo está num contexto de uma determinada época, num determinado tempo, num determinado espaço. Então, o Cildo Meirelles produziu isso em 1990. Ele é brasileiro, ele produziu isso para uma exposição. O museu, ele vai ser suporte. Então, só para não confundir vocês, o canal é se o meio é o som ou se o meio é a escrita, o meio gráfico. Agora, o som, esse som, ele pode ser veiculado pelo telefone, ele pode ser veiculado pela mensagem de WhatsApp, né? Ele pode ser veiculado aqui pelo computador. Aí a gente vai dizer que esses são os suportes, é o suporte específico. A mesma coisa para a escrita. O meio escrito pode ser uma imagem? Sim, o meio escrito ele é visual, eu tenho que ver, né, para poder ler a linguagem escrita. Mas não é só visual, é gráfico, no sentido de que você tem que dominar aqueles grafemas. Você tem que saber como é que um F é representado na escrita. Foi nesse ano, 1991, que surgiu o Plano Real? Não lembro. Mas é interessante que ele está fazendo, então, uma discussão do valor do dinheiro. E ele tem ideias interessantes, né? Porque você imprimir notas e escrever $0, 0 cente, é bastante irônico, é uma crítica, dizendo que aquilo vale menos do que o papel impresso. O papel é mais tangível, ele é mais concreto. Aquele valor que está escrito é uma ilusão, é uma ficção. Agora, tem ação linguística.
Tem ação linguística? Se tem, qual é? Isso, muito bem, o título. Tem, ele usa palavras. O título é ação linguística, que é por se move, né? E qual é o código? Isso, muito bem, é o italiano. Perfeito. E qual é o canal dessa ação linguística? Perfeito, a escrita, o meio gráfico. Muito bem. Então tem ação linguística. Agora, não tem só ação linguística, né? A gente não tem só palavras, a gente tem as formas, os objetos. Né? Ok, existe uma ação social? Sim, qual é essa ação social? Perfeito, essa crítica ao valor do dinheiro, não é? Muito bem. Então, a ação social é a crítica ao valor do dinheiro, às trocas cambiais. Existem ações cognitivas? Quais são os conhecimentos que eu tenho que ativar? Existem, né? E quais são os conhecimentos que eu tenho que ativar para poder entender essa obra, ou para produzir essa obra, no caso do Cílio? Perfeito, eu tenho que conhecer a noção de dinheiro, de troca, o contexto econômico da época, para que servem, o que representam. Muito bem, tem diversos. Eu tenho que conhecer a frase do Galileu, porque aqui também existe o Galileu fala isso da Terra. Ele diz: contudo, ela se move, a Terra se move. E aqui o Cildo toma essa frase não para falar da Terra, mas para falar do dinheiro, né? Pensando nessa definição do Bogrand e do Dressler, a gente teria, sim, um evento comunicativo, tem ações linguísticas, sociais e cognitivas. Contudo, esse não é um texto apenas verbal, ele é um texto sincrético. Então, essa definição não contempla este texto, de acordo com essa definição, porque para eu entender essa ação das trocas, não é o título que me diz isso, são esses objetos, não é? Como essa definição não contempla os signos que não são verbais, por essa definição eu não teria um texto, embora eu tivesse os outros aspectos sendo contemplados. Eu estou vendo que já deu o meu tempo, mas assim, deixa eu só terminar. Agora vamos olhar para esse texto, para essa obra, do ponto de vista de uma unidade de sentido. Essa é a segunda definição. Quando eu olho para essa obra do ponto de vista de unidade de sentido, ou seja, de que ela tem uma mensagem, ela quer dizer algo, e essa definição não se limita ao texto verbal, aí sim eu tenho um texto, não é verdade? Porque existe uma mensagem. A mensagem é essa que a gente discutiu, né? Essa questão das trocas, da crítica, a valorização do dinheiro, a permanência do valor do dinheiro, a sua efemeridade. Então, Natália, de acordo com o Bogrand e o Dressler, eles estão preocupados com o texto unicamente verbal. A gente não poderia levar em conta esse texto sincrético na definição deles. Esse é o problema. A definição deles contempla apenas textos verbais. Ele não contempla os textos sincréticos. Já essa definição do Fiorin, como unidade de sentido, contempla. Então, na definição de unidade de sentido, quando eu penso que sim, isso tem uma lógica, isso tem um sentido, ele faz algo por meio dessa obra. E o que ele faz é uma crítica a essa questão das trocas cambiais. Então, eu posso dizer que tem um sentido, que é uma unidade de sentido. Professora, está me ouvindo? Estou ouvindo, só não estou te vendo, deixa eu sair daqui da... É porque eu não consigo usar a câmera aqui no computador. Professor, é o seguinte, eu estava vendo os slides ontem e me entregou muito quando eu vi uma obra artística, né, um quadro, e a pergunta se isso é um texto ou não. Porque uma vez eu participei de um sarau de artes, né, e lá tem um artista plástico que ele, explicando, foi no IFRN, aos alunos, o tipo de pintura que ele faz, que é o impressionismo abstrato. Então, tem um fundo vermelho, e, a grosso modo, assim, vários riscos, né, no quadro, que você consegue captar, assim, um sentido muito aberto, né, se tem um sentido nessa obra dele, é muito aberto. Então, eu fiquei imaginando, assim, como que tipo de mensagem, e será que se obras artísticas, assim, que tem uma mensagem tão aberta, como essa dele, lá do impressionismo abstrato, pode ser considerado texto, né? Isso que ficou, assim, me intrigando muito. Aí, essa questão o que você está tocando, na verdade, é Fernandinho, né? É a questão
da fixidez, da permanência do sentido do texto. E isso dá uma boa discussão, uma boa polêmica. Porque a questão é, quando eu leio um determinado autor, hoje, digamos que eu estou lendo um poema, eu não tenho acesso à mente desse autor, ok? Eu não tenho acesso à mente desse autor. Eu tenho acesso ao poema. E eu posso tentar entender esse poema. Contudo, aquilo que eu construo de sentido para este poema, não necessariamente é aquilo que esse autor estava pensando quando ele construiu. Quer dizer, a gente retextualiza, a gente cria novos sentidos. Esse é um problema, especialmente para a literatura, também, como você mencionou, para a obra artística. Talvez algumas obras sejam criadas justamente para que a pessoa crie novos sentidos, então o artista, ele queira dar impulso a outros sentidos. Já outro tipo de obra, você pensar na obra científica, nos textos científicos, eu não quero que o leitor leia o que ele quiser ali no meu texto. Eu quero tentar delimitar mais o sentido. Então, essa questão da delimitação do sentido é uma questão espinhosa. Bom, gente, como eu já estou ultrapassando aqui o meu horário, nós vamos fazer o seguinte. Então, resumidamente aqui, para esta obra do Cildo Meirelles, a gente poderia dizer que as duas definições dão resultados diferentes. Na definição de Bogrand e Dressler, eu não vou considerar isso como texto, porque não é texto verbal. Eles só estão considerando texto aquilo que é texto verbal. Então, apesar de essa obra ser, sim, um evento comunicativo, apesar de ela ter ações linguísticas, que é o título, né? Inclusive os comprovantes também. Então, apesar de ela contemplar os outros aspectos, como uma ação social, ações cognitivas, no entanto, como é um texto sincrético, essa definição de Bogrand e Dressler não contempla. Agora, nessa definição de unidade de sentido, você vai poder considerar, sim, como um texto, porque existe uma unidade de sentido. Eu vou pedir para vocês pensarem nessas questões em casa, certo? Porque aí no início da próxima aula a gente vai falar sobre textualidade, sobre textualização. Mas eu gostaria de, no início da aula, a gente falar um pouquinho sobre esse exercício aqui, se é texto ou não, de acordo com essas definições, e eu queria que vocês tentassem fazer mais ou menos como esse aluno fez. Então, tá bom. Então, gente, eu agradeço demais pela presença de vocês. Queria agradecer aí para o Lucas e para o João Manuel, que também ficaram à minha disposição e ajudaram. Muito obrigada, gente. Ok, então, fiquem bem, fiquem seguros. Então, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.